Salve Maria, pessoal. Eu sou segundo católico. Opa, sou não. Como assim? Gustavo Queiroga aqui, substituindo o nosso querido segundo católico que não pôde estar conosco hoje. Mas vamos tocar esse podcast aqui hoje. Começando mais um Ecclesiancast. Esse aí, o podcast católico onde a fé se encontra com o conhecimento. Eu sou Juninho Alves, a paz de Jesus, amor de Maria a todos. E estaremos juntos nessa jornada em busca dos tesouros da fé católica. Especialmente hoje vamos falar de um momento riquíssimo da nossa fé, que é a Semana Santa. E para isso a gente recebe hoje com muita alegria, providência divina, nosso querido Padre Dezenilton. Seja bem-vindo, Padre, sua bênção. Deus te abençoe. Muito obrigado, Juninho. Muito obrigado, Guga, que veio. Vocês dois vieram hoje aqui me propondo fazermos um diálogo muito bonito, muito interessante sobre a Semana Santa, que é um dos momentos, é um momento central da nossa espiritualidade cristã, católica, e para mim é uma graça muito grande poder falar com todos vocês que acompanham esse podcast. Obrigado, Padre. A gente que agradece pela sua presença, né? E vai ser maravilhoso. O Padre já esteve conosco aqui falando sobre Sagrada Escritura. Foram aulas maravilhosas sobre esse conteúdo e hoje não vai ser diferente, então se prepare para a gente falar sobre a semana maior da nossa igreja, a Semana Santa, né? Mais uma aula, né? Mais uma aula, Guga. E quero registrar também a presença dos nossos apoiadores, porque sem eles a gente não teria como entregar esse conteúdo maravilhoso para você. Então, permita falar sobre a Voajar. Explore o mundo com a Voajar, gente. Aéreo, hotel, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milhas, tudo para a sua viagem. E dizendo que você entrou em contato lá, que conheceu a Voajar através do Ecclesiancast, você tem de 5% até 60% de desconto. É o melhor preço e as melhores condições para a sua viagem de fé ou de férias com a sua família. Apoiando sempre também aqui a Sente, a marca de quem procura qualidade e oração. Olha só essa camisa aqui de Santa Terezinha. Belíssima de Santa Terezinha. Camisa feita em parceria com a Ecclesiancast. Tem também a do São Padre Pio. São Padre Pio da e Teotocos. Né? Se você pode garantir essa camisa bonita aqui lá no site da Sente, com o cupom de desconto do segundo, né? Segundo Sente. Aí você tem lá o desconto também, segundo aqui, nosso grande parceiro aqui do Ecclesiancast, meu irmão Segundo. Sei que você está assistindo aí o podcast. Você já vai estar melhor quando ele for no ar, mas a gente já desde agora já melhoras para você. Recupere e esteja logo com a gente aqui nos próximos episódios. Conosco também a Toda a Tua Maria, né? Você que já é consagrado ou quer se consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís Gnome de Montfort, adquira sua cadeia de consagração com as lojas Toda a Tua Maria. Lá você tem todo tipo de cadeia, várias pulseiras, medalhas e muitos outros produtos dedicados à devoção à Nossa Senhora, né? E o legal é que você pode personalizar. Eu quero a minha medalha de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, eu quero com São Miguel Arcanjo, você escolhe, tá? E clicando aí apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela, você vai lá para o perfil do Instagram da Toda a Tua Maria. No link da bio tem o WhatsApp, você diz, o Ecclesiancast me dá 10% de desconto. E aí você vai ter esse descontão lá, beleza? Então, obrigado, Lojas Toda a Tua Maria, que está conosco. Também com a gente, a Mãe do Amor Artigos Religiosos, produtos que conduzem ao céu. A Mãe do Amor é a maior distribuidora de artigos católicos do Nordeste, entrega para o Brasil e para o mundo. Lá você tem imagens, crucifixos, livros, bíblias, artigos litúrgicos, óleos devocionais, enfim. Lá você encontra tudo para viver bem a sua fé católica. E o legal é que quando você adquire um produto da Mãe do Amor, além de você ter essa experiência com o céu, né, com aquele produto devocional, parte do valor da tua compra é revertido para uma obra de caridade que você escolhe. Então é o combo perfeito, né? Você tem a experiência de Deus e ajuda também o irmão, beleza? Obrigado aos nossos patrocinadores. Então vamos ao que interessa. Padre Dezenilton, sobre Semana Santa. Vou dar a honra para o meu amigo Guga, tá aqui me ladeando aqui, iniciar o bate-papo. Padre, qual a importância da Semana Santa na vida da igreja e na espiritualidade do católico? Olha, a igreja desde a antiguidade, logo nos primeiros anos, primeiros séculos, ela guardou muito afetuosamente essa memória da entrega amorosa de Cristo pela salvação da humanidade. De maneira que não demorou muito tempo para que ela repetisse, celebrando anualmente, fazendo a recordação, porque existe infelizmente, nós que somos latinos, nós que somos ocidentais, nós temos uma superficialidade muito grande. A teologia, digamos, a espiritualidade oriental, ela é muito mais densa, muito mais bonita. Porque quando nós dizemos assim, nós fazemos a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, normalmente as pessoas entendem isso como lembrar, como recordar.
Recordar no sentido cordis, ou seja, trazer ao coração aquilo. Só que na espiritualidade e teologia oriental, fazer memória é tornar presente algo do passado no momento que nós estamos vivendo. Então, nós dizemos, por exemplo, que a missa é um memorial da salvação. Então, isso não significa que é uma recordação, mas nós nos tornamos presente diante do mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo em toda a missa. Em toda a missa, nós somos testemunhas oculares da entrega de Cristo. Não é outro sacrifício, não é... Uma vez um seminarista me perguntou: padre, na hora da missa, quando o padre parte o pão, ali está matando, Jesus está morrendo, e quando junta, Jesus ressuscitou. Eu disse: não, Deus me livre que assim fosse, porque eu não queria ser padre para que eu pudesse matar Jesus. Na realidade, a missa ela condensa em si o mistério pleno: paixão, morte e ressurreição. A igreja celebra todo isso diariamente. Também nós temos a Páscoa semanal, que é o domingo, mas a Páscoa anual, que quando nós celebramos mais ou menos nas proximidades da época ali em que aconteceu a entrega voluntária de Cristo, a igreja tenta reproduzir através de uma sequência de celebrações, e de maneira que essas celebrações, se o fiel tem interioridade e ele compreende bem a Semana Santa e consegue mergulhar na espiritualidade, na mística da Semana Santa, ele é convidado anualmente a fazer uma imersão no mistério celebrado. Nós não vamos somente fazer uma memória, uma recordação, uma lembrança, nós vamos submergir na grandeza, na profundidade desse mistério pascal. E de modo que já nos primeiros séculos, do século II, século III, a igreja já começa a se preocupar em organizar essa semana, para que essa semana fosse vivida como a maior de todas as semanas, a maior de todos os momentos, o maior momento de todos os outros momentos que nós vivemos anualmente, para que assim os cristãos possam, digamos, tornar-se, embora não estivesse presente há 2000 anos atrás, mas tornar-se presente, pelo menos pela contemplação, de maneira a se tornar testemunha ocular do acontecimento. Essa é uma curiosidade que eu tinha, padre. Quer dizer que foi mais ou menos aí do século II, século III, que começou a se formatar o tríduo pascal e a Semana Santa. Inclusive, existe uma polêmica envolvendo São Policarpo, que, para quem não sabe quem é São Policarpo... Policarpo de Esmirna. De Esmirna, Ele foi bispo de uma das 7 igrejas do Apocalipse. E ele era vivo na época... Ele que era discípulo de São João, né? Era. Então, Irineu de Lyon... É muito bonito isso, porque Irineu de Lyon escreveu um livro chamado Contra as Heresias, né? E eu diria que é uma das obras mais impressionantes, assim, mais densas e mais importantes. Isso em que ano? Do século II. Irineu de Lyon viveu ali no ano 100 e alguma coisa. Então, ele, quando criança, inclusive ele relata isso nessa obra, ele diz que quando criança conheceu Policarpo. Então, ele é uma das figuras assim que foi muito importante para o cânon bíblico, inclusive por isso que assim, é uma figura que eu domino bem, porque é um pouco está dentro da minha área. É chegado do senhor, né? Se chega perto de mim, então ele foi muito importante para a formação do cânon, porque a lista de livros do Novo Testamento que ele apresentou foi basicamente o que Nicéia aprovou, e por causa da sua proximidade com os apóstolos. Então ele dizia o seguinte, que houve uma polêmica, e que Eusébio de Cesareia vai relatar na sua história eclesiástica, que lá em Éfeso havia uma tradição na região de Éfeso, de celebrar a Páscoa do Senhor no 14 de Nissan, exatamente, sem mudar nem para mais nem para menos, exatamente no dia em que, historicamente, Jesus teria morrido. Independentemente de onde caísse, podia ser numa terça, numa quarta, numa quinta, onde quer que caísse, ali era celebrado a Páscoa de Jesus Cristo. E a Igreja Latina, Roma, já celebrava no domingo mais próximo do 14 de Nissan, que era Nissan o nome do mês, mais ou menos correspondente março-abril do calendário judaico, né? Nissan era o 4º mês do calendário judaico. Então, a Igreja Latina celebrava no domingo mais próximo. Então, nós temos uma divergência aqui entre uma igreja, uma região todinha que celebrava no dia exato do 14 de Nissan,
dando uma ênfase ao dia do mês e não ao dia da semana, e uma tradição que se formava dando assento ao dia exato da ressurreição e não pegando carona no calendário judaico. Então, onde caísse o 14 de Nissan, a Igreja Latina jogava para o domingo mais próximo. Se fosse na segunda-feira, então era no domingo anterior ao 14 de Nissan. Se fosse na quinta, sexta, então era no domingo após 14 de Nissan. E o Papa, eu não me lembro qual foi o Papa, mas foi um daqueles primeiros ali, eu acho que bem o quinto Papa, que estou tentando lembrar o nome dele, mas enfim. Ele foi chamado pelo Papa em Roma para poder regularizar essa questão da data exata. E aí foi feito um acordo, depois de muita discussão, outros grandes personagens... Santo Evaristo? Santo Evaristo, exatamente. Obrigado, Google. Santo Evaristo foi o Papa, então ele convidou o Policarpo para poder os dois juntos decidirem essa questão. E aí, quando o Papa Santo Evaristo, disse assim, não, mas nós temos uma tradição apostólica aqui. Aí, segundo Policarpo e segundo Eusébio Cesareia e Irineu Lyon, ele teria dito assim, mas nós também seguimos a tradição joanina. Nós temos uma tradição apostólica e dentro dessa questão fizeram um acordo que a Igreja da Ásia Menor celebraria o 14 de Nissan e a Igreja Latina celebraria no domingo mais próximo. Então, só para mostrar que no século II já havia essa preocupação, entende? Só para que vocês entendam, o pessoal que está em casa assistindo, que essa preocupação de organizar, de viver intensamente o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, já foi preocupação da igreja já nos primeiros séculos. Nós estamos aqui falando de gente que conviveu com os apóstolos. Policarpo, Santo Evaristo, são pessoas que estavam ali, claro, em uma idade assim, enquanto o apóstolo era muito, muito idoso, o outro era jovenzinho, digamos assim, né? Mas que o que demonstra que já havia uma preocupação já no século II de que os cristãos vivessem bem esse momento. E, infelizmente, eu tenho desconfiança da capacidade do o grande público da nossa Assembleia, essa Assembleia de massa que vai participar da missa esporadicamente ou talvez até semanalmente, mas que às vezes me dá uma sensação, e eu peço a Deus que me perdoe se eu estiver julgando os meus fiéis, de que às vezes eu tenho desconfiança se as pessoas realmente conseguem penetrar profundamente no que isso significa. O que é que realmente significa viver diante desse mistério, né? E celebrar, por que nós celebramos dessa maneira, dessa forma, de maneira a aurir dessa experiência os frutos necessários para a vida cristã. Sabe por que eu desconfio? Porque depois da Semana Santa, a vida nova que adquiriram na Quaresma é jogada fora na Páscoa, como se, por exemplo, eu me converti à Quaresma para celebrar a Páscoa, depois da Páscoa, ou seja, eu cumpri meu preceito. E às vezes essa postura me dá uma falsa sensação, me passa uma sensação de que as pessoas não conseguem realmente ter noção do que é viver esse período que nós estamos vivendo. Nós vamos viver... Muitos católicos, inclusive, aproveitam esse para viajar. Feriadão, né? Para curtir, né? Eu conversava com o Padre Luiz Júnior sobre isso. Faz tanta penitência a Quaresma toda para jogar fora depois na Semana Santa. Ou seja, fazer uma campanha que católico não viaje na Semana Santa. Se for viajar, vai já para participar da celebração. De repente você pode ir para o Santuário da Aparecida, para Canção Nova, o Instituto Hess, enfim, para qualquer lugar que você possa ficar imerso na Semana Santa. Né? O ideal seria ficar na sua própria paróquia. Mas se quer viajar, porque é uma forma também de sair com a família, por várias questões, faça uma viagem religiosa, né? Como você está dizendo, como o Juninho está dizendo, vá para um desses lugares que são conhecidos, que atraem tanta gente, que possam viver bem esse período. Padre, só mais uma curiosidade, antes da gente entrar... mergulhar mais em cada dia, cada sino da Semana Santa. O senhor falou agora há pouco que teve essa discórdia de uma igreja celebrando numa data fixa, outro num domingo mais próximo. E quando é que se chegou dessa fórmula? Até se falou recentemente pela internet que, eu não me aprofundei, que o Papa disse que pode marcar uma data fixa para a Semana Santa. Que hoje a gente tem essa data móvel, que de acordo com o calendário da Lua... O Papa está querendo... Porque é o seguinte... Nossa igreja, que isso é uma coisa que é muito conhecida aqui no Brasil, porque nós fomos colonizados por portugueses
que traziam um catolicismo latino. Então, nós somos latinos. Inclusive, eu, como padre latino, eu não posso migrar do meu rito para outro rito, porque existem outros ritos ligados ao Papa, que é exatamente baseado em tradições apostólicas. Então, a partir de então, começou-se a cristalizar essas tradições antigas dos apóstolos, certo? Então, por exemplo, existe a igreja católica de rito maronita, que não rompeu com a igreja, não romperam comunhão com a igreja católica. Inclusive tem uma missa na Canção Nova Dominical, sim, eu já vi, que é celebrada lá Nossa Senhora do Líbano, Nossa Senhora do Líbano, na Catedral Nossa Senhora do Líbano, que é de rito maronita. Se você vai assistir, você não entende absolutamente nada. Eles têm uma liturgia própria, um rito próprio, e que é aceito pela igreja, porque uma das coisas bonitas dessa diversidade de ritos é que o acento, a ideia de comunhão, que as pessoas entendem muito errado, comunhão não é uniformidade. Não é você colocar todo mundo vestindo o mesmo uniforme. Se a gente fosse dizer que comunhão é todo mundo vestir a mesma camisa, não seria comunhão, mas seria uma uniformização. E a igreja não é uniformizada, ela é comunhão. Então, desde o princípio, sempre houve tradições, todas elas apostólicas. E que essas tradições, a partir desse primeiro conflito, porque esse primeiro conflito abriu-se discussão para outras questões de outras igrejas históricas, antigas, evangelizadas por apóstolos, como, por exemplo, Alexandria, no Egito, que são os coptas, e assim por diante. Até gregos, a igreja ortodoxa grega e tudo mais, e assim sucessivamente. Então chegou um momento em que a igreja, a mesma igreja latina, romana, onde tinha como Papa o Bispo de Roma, passou a reconhecer essas particularidades. E começou-se a entender a comunhão não como uma uniformidade, mas como digamos, o respeito da diversidade. Só pode existir comunhão porque se existir o outro diferente. Então, a comunhão trinitária, por exemplo, as pessoas trinitárias não são uniformizadas. São individualidades. O Pai não é o Filho não é o Pai e o Filho não são o Espírito Santo, e o Espírito Santo nem é o Pai nem é o Filho, eles têm identidades distintas. E a maior de todas a comunhão mais perfeita é essa, da Trindade. E isso é um dos dogmas mais difíceis que a igreja teve dificuldade de chegar a uma conclusão, foi no Concílio de Nicéia, a partir do Concílio de Nicéia, na verdade. Então, veja que a igreja, ela é um espelho da Trindade. Então, até mesmo, por exemplo, lá na Itália, existem 2 ritos. O rito ambrosiano, que é em Milão, que foi criado por Santo Ambrósio, o que catequizou Santo Agostinho. Santo Ambrósio lá criou um rito próprio. Então, se nós, padres latinos, formos em Milão, você vai perceber que a missa é diferente. Então, e existe um respeito a essa tradição antiga, né? Então, o Papa Francisco, pelo que eu entendi, eu ouvi falar sobre isso também, o Papa Francisco me parece que quer uniformizar usando outro calendário para tentar, de fato... Porque hoje a data é móvel de acordo com as fases da Lua. As fases da Lua, porque depois surgiu um outro calendário, então passou-se a adotar inclusive uma outra regra, que eu não vou dominar esse assunto, uma outra regra diferente daquela que foi o parâmetro para a decisão do Papa, já esqueci o nome do Papa... Santo Evaristo. Eu tenho que memorizar esse Papa, porque de vez em quando eu falo sobre ele. Eu estou sendo injusto com o coitado, porque eu sempre falo nesse ponto e nunca lembro o nome dele. E com relação à questão de Policarpo, né? Então, eles tinham um outro calendário que não era o calendário que depois entrou em vigor sucessivamente na igreja, entende? Então, me parece que o Papa ele tem essa preocupação para tentar dialogar mais com as igrejas orientais, talvez até... tentando aproximar-se do 14 de Nissan, exatamente isso. É uma tentativa da Igreja Latina ceder a essa antiga divergência, né? Porque esse não foi motivo de cisma. Então, isso a Igreja conviveu durante séculos, essas duas diferenças. Na Ásia Menor, polarizado em Éfeso, capital da Ásia Menor, e as demais igrejas latinas celebrando cada uma em épocas diferentes. Isso conviveu por séculos, até o cisma do Oriente e Ocidente, que aí surgiu a Igreja Ortodoxa, que manteve suas tradições
bem fundamentadas em tradições apostólicas e assim por diante. Na verdade, cada um celebrando o seu rito, mas mergulhado no mesmo mistério, né, padre? Sim. Vamos um pouquinho mais para adentrar mais um pouquinho mais agora nos momentos da Semana Santa. Domingo de Ramos, né? A gente está gravando hoje aqui dia 12, então amanhã a gente vai celebrar o Domingo de Ramos. No caso, o podcast vai... Podcast vai na segunda-feira, né? Segunda-feira, então Domingo de Ramos Foi ontem. Foi ontem. Mas é amanhã. Entendeu aí? Seguinte, então, por que a gente celebra o Domingo de Ramos, padre? Fico me perguntando, parece, né, se a gente fizer uma análise superficial, que é um contraste, que a gente começa com aquela aclamação a Jesus, né? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, filho de Davi, com os ramos aclamando ele. E daqui a pouquinho já estamos lá na missa, crucifica. Por que a gente celebra um pouquinho já da paixão do Senhor no Domingo de Ramos? Primeiro porque a festa da Páscoa judaica, ela durava uma semana, realmente. Então, Jesus... Existe uma certa divergência entre os evangelhos sinóticos quanto a isso, porque, segundo os evangelhos sinóticos com João, os evangelhos sinóticos, eles apresentam Jesus subindo da Galileia para Jerusalém, junto com todos os peregrinos, que aparecia gente de todo quanto era lugar do mundo. E eles fizeram a viagem pelo Vale do Jordão, eles iam próximo ao Jordão por uma questão óbvia, água, porque eles tinham água, e outra coisa para evitar Samaria, que era um território que eles tinham hostilidades. Tanto eles tinham hostilidades, como os samaritanos tinham hostilidades aos judeus que passavam por dentro da Samaria. Então eles desviavam, indo pelo Vale do Jordão, e a última parada era em Jericó, porque de Jericó para Jerusalém era uma subida de cerca de 1.000 metros. Jericó está próximo do Rio Jordão, mas também do Mar Morto, está a 300 e poucos metros abaixo do nível do mar, e Jerusalém a 700 e poucos metros acima do nível do mar. Então, somando, dá mais de 1.000 metros de altitude. Então, para quem já vinha numa viagem, então não tinha como você pegar o embalo assim, sem você fazer uma parada, pernoitar. Então, é quando os evangelhos sinóticos vão dizer que Bartimeu foi curado. Lucas diz que foi na entrada. Marcos e Mateus diz que foi na saída de Jericó, depois do pernoite, depois do descanso. Então eles sobem, um caminho muito perigoso por questão de banditismo. Inclusive a história do Bom Samaritano, da parábola do Bom Samaritano retrata muito bem isso. Jesus pega fatos reais para poder contar uma história. Então era um caminho muito perigoso, então as pessoas subiam em grandes caravanas, até Jericó era ponto de unificação para que intimidasse de certa maneira os como quem para em Campina Grande ali no Cajá, né? No caminho pra lá, né? Tem que parar por lá, tem que né? parar. Tapioca lá do irmão Firmino, né? Então, segundo os sinóticos, o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus é ocasionada pela cura de Bartimeu. Então, a cura de Bartimeu teria sido o estopim para que a Assembleia tivesse ali aquela euforia, inclusive dá a entender que o próprio Bartimeu vai junto. Bartimeu passou a segui-lo. E talvez peregrinos do mundo todo que estavam ali, estavam tendo o primeiro contato com o Messias Galileu, porque moravam na diáspora, moravam longe, sei lá, enfim. Então eles iam subindo e quando chegaram perto de Jericó, os evangelhos dizem o nome do povoado, Betfagé, Jesus manda pegar um jumento, que isso é um símbolo interessante. Jesus mandou uma mensagem muito bonita no jumento, muito bonita, porque Jesus, ele monta num jumento que não é um animal real, é um animal de carga, certo? Não é um animal usado que demonstra que é símbolo do poder militar. Porque imagine você ir numa guerra no jumento, sem agilidade nenhuma, nem para atacar, nem para correr, se for preciso. Porque se o jumento correr, você correndo, sem montar em nada, você consegue pegar, vai mais rápido que o jumento. Então, o jumento, ele era animal de carga. Jesus queria realmente mandar uma mensagem que era: eu sou Messias, esperado. Mas ele mandou uma mensagem para os judeus e para o povo de Roma, para a autoridade romana. Para a autoridade romana, ele disse: vocês não se preocupem comigo que eu não vou liderar. Montado nesse jumento, eu não ameaço vocês. Entende? Uhum. Não se preocupem que a questão minha não é com vocês. Não estou aqui para poder contestar a autoridade de César.
Porque ninguém que tivesse realmente um plano de realmente fazer um estupim iria usar aquele símbolo. Seria uma propaganda muito às avessas, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, ele quis mandar uma mensagem para os judeus, os demais judeus. Não, eu sou filho de Davi. Davi venceu montado em seu cavalo. Davi venceu através da sua força militar, que usava o cavalo. Jesus vencerá, não ele montado no cavalo, mas ele sendo, de fato, digamos, o cordeiro, fazendo a metáfora do animal, do cordeiro que vai carregar sobre si as consequências e o mal proveniente do pecado. E quando as pessoas, nessa euforia, pegam os ramos e começam a clamar Hosana ao filho de Davi, eu não sei quem foi que teve essa ideia, porque eu tenho uma dúvida muito grande, porque quando eu morava em Roma, tem uma pessoa na Praça de São Pedro, que é a mesma pessoa que diz, viva o Papa! Eu tenho pensado, será que essa pessoa foi paga para poder... Porque é a mesma voz, e até na televisão dá para escutar. Aí a pessoa começa... Aí eu não sei se é algum dos discípulos que começa a vir, Hosana nas alturas, sei o quê, não sei se foi assim que aconteceu. Acaba tava vendendo os raminhos lá. Os raminhos, não sei se alguém tinha... Mas eu sei que alguém começou. E isso como uma onda... Começou aquela onda coletiva, né? Como aquela imunidade de rebanho, né? Aquela coisa a gente escutou falar na pandemia, como um efeito de rebanho, aquilo vai ganhando uma proporção que chama a atenção dos que já estão. Muito provavelmente, muita gente já estava fora de Jerusalém, porque a cidade não cabia, a cidade murada não cabia. Na época de Jesus, tinha um decreto do Sinédrio que enquadrou várias cidades satélites como sendo territórios de Jerusalém, porque havia uma tradição de todo judeu devoto deveria celebrar a vigília de Páscoa dentro de Jerusalém. Só que o território de Jerusalém não cabia a multidão de milhares, chegava a mais de 1 milhão, né? Podia chegar a mais de 1 milhão. A cidade com 24 mil habitantes. Então, as pessoas armavam cabanas no entorno. Então, essas pessoas que já estavam e vendo essa outra caravana que vai subindo com esse alvoroço, deve ter sido tomado de sobressalto, de maneira que isso chegou também aos ouvidos das lideranças religiosas. Então, a entrada triunfal de Jesus, ele é como se fosse, digamos assim, eu vim para tomar posse do que por direito é meu. E, de fato, ele seria coroado. Ele foi coroado. Ele foi coroado exatamente dias depois. De fato, Jesus já tinha compreendido o desígnio do Pai, ele sabia que ele era rei e sabia que ele veio para reinar. E queria fundar um reino universal, um reino católico, ou seja, universal, um reino que se estenderia, um reino eterno, e que a chegada desse reino, como o de Davi, seria conquistado através de uma grande batalha, que seria também marcado pelo derramamento de sangue. Diferentemente de Davi, o sangue que seria derramado não era do inimigo derrotado, mas do vitorioso. O vencedor foi quem derramou o seu sangue. Isso é completamente assim, é de uma extraordinariedade, assim, é algo tão extraordinário, tão estupendo, porque ele venceu como todas as outras batalhas, como todos os outros reinos. O reino foi conquistado por meio do derramamento de sangue, não dos inimigos, mas dele próprio. E a morte do próprio rei vencedor foi quem deu o golpe final no adversário, que foi, no caso, Lúcifer e todo o seu exército, toda a sua milícia. Porque se tinha uma pessoa que não tinha interesse na morte de Jesus, era Lúcifer. Para Lúcifer não era vantajoso Jesus morrer crucificado. Para ele era melhor que ele morresse de doença, morresse de idade, mas não morresse de forma vicária. Vicária não é vigário, né? Eu sou vigário. Mas vicária significa morrer no lugar de outros, para salvar outros. E Lúcifer fez tudo que ele pôde para desviar Jesus do seu caminho. Inclusive na cruz, através de outros, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Começa com a mesma partícula que o tentador usou quando Jesus estava no deserto. Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Se és o Filho de Deus, desce da cruz e nós creremos em ti. Usou até um apóstolo
mestre, isso não te sucederá, não deixarei que isso te aconteça. Jesus entendeu que não era Pedro que estava falando. Eu sempre digo que Jesus não chamou Pedro de Satanás. Jesus entendeu que nas palavras de Pedro estava a voz do maligno, e ele identificou que ele não queria que ele fosse para Jerusalém. E aí é quando Jesus diz: vá de retro, Satanás, em latim, né? Vá de retro, Satanás, vá para trás. Vai para trás de mim, porque e um pouco antes Jesus tinha chamado Simão de Pedro. Tu és Pedro, pedra, né? Em outras palavras, muita gente entende o seguinte: quando Pedro, que é a pedra onde Jesus irá edificar a sua igreja, ele não pode esquecer que ele é discípulo. O discípulo caminha atrás, não na frente. Se caminhar na frente, derruba Jesus. Jesus tropeça nele. Então eles: vá de reto, vá para trás. O seu lugar não é na minha frente, porque assim você dará abertura para o maligno e, portanto, o maligno, através de você, vai me fazer cair. E até no Getsemane. Então, o maligno ele não queria que Jesus morresse crucificado, porque ele sabia que a morte de Jesus seria a derrota dele e a vitória de Deus e o início, o princípio do reinado de Deus. Interessante que até no evangelho de sábado, né, antes da Semana Santa, hoje, né, lá do Sinédrio, tem a fala que diz, né, que é melhor que um só homem morra por toda a nação. Só que ele falou na conotação de que estaria preservando o poder do povo e não na nossa... Anás, né? O genro de na Caifás. nossa realidade de que Jesus estava morrendo para a nossa salvação, a salvação de todo o reino do povo de Deus. Quando nós queremos praticar um pecado, nós procuramos justificar ele de todo jeito. Não, mas eu sou pecador, não sei. Não, porque quando a gente começa... quando a gente faz isso, é porque a gente já está se preparando, a gente já decidiu que vai pecar. Então, o que Anás está fazendo é algo que para eles já era decidido, mas ele queria justificar para os demais, mas para eles também, para depois eles não se sentirem maus líderes. Para justificar até perante Deus porque que isso teria que acontecer. Depois eles mataram Jesus na sexta-feira, à tardinha estava no templo rezando a liturgia do templo. Vamos avançar na Semana Santa aí, Guga? Vamos embora para o Tríduo Pascal. Tríduo Pascal, né? Que na verdade são 3 em 1. Como a Santíssima Trindade, três pessoas e um só Deus. Isso. É uma celebração única, né, padre? Então vamos lá. O que seria exatamente o que é o Tríduo Pascal e por que ele é considerado o centro do ano litúrgico? Olha, primeiro, esse nome Tríduo por causa dos 3 dias. E essa metáfora que você fez é muito interessante, porque na verdade é uma única celebração. Começa na quinta-feira com a ceia do Senhor, no final da tarde para início da noite. Depois da missa não tem a bênção, o padre não dá a bênção porque a missa não terminou, ele só despede a assembleia. E no dia seguinte, às 3 horas da tarde, começa-se a celebração, ou melhor, prossegue-se com a celebração da paixão. No início, o padre não faz em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, exatamente porque está continuando a celebração do dia anterior. E no final da celebração da paixão também não dá a bênção final, porque não terminou no sábado de Aleluia. Nós retornaremos para continuar, quando também não tem o em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é a celebração mais extensa que nós temos, que dura 3 dias. Começa na quinta-feira santa, e vai terminar no sábado de Aleluia, quando o padre, depois da vigília, dá solenemente a bênção a toda a Assembleia. De maneira que as pessoas não podem ver como opcional participar de uma ou de outra celebração. Se você começou na quinta-feira santa, você necessariamente precisa participar da sexta e do sábado. E do domingo, porque também no domingo é o primeiro domingo da Páscoa. Então, não tem essa coisa, só vou poder participar da missa da quinta-feira santa. Não vou poder na sexta ou no sábado e assim sucessivamente. É uma única celebração. É uma única liturgia, é um único ato litúrgico, que não pode separar. Se você participar apenas de uma parte, equivaleria a você dizer: não, eu só vou participar da parte do ofertório da missa, vou chegar na hora do ofertório e depois vou para casa. É a mesma coisa. Então, é uma única celebração que dura 3 dias. Então, ela é o centro da vida litúrgica da igreja, porque nesse momento nós vamos celebrar o mistério central da salvação, da nossa fé, que é a salvação trazida por Jesus Cristo.
E tendo em vista que nós não estávamos naquele momento, a igreja, pelo menos através da liturgia, faz a memória. E aqui eu volto a chamar vocês a atenção, memória no sentido que eu disse no início da nossa conversa. Não é só recordação, mas é tornar presente, atualizar. É você mergulhar pela mística, pela espiritualidade, cruzar a barreira do espaço e tempo, e você se colocar diante do Calvário, que era para se fazer isso toda a missa. Em toda a missa, pelo menos dentro de mim, a missa é uma das coisas que mais me comove, isso inclusive nas missas diárias durante a semana. Porque ali é um privilégio. Às vezes até fico dizendo na minha mente, na hora que eu estou ali consagrando, para mim é um privilégio. As minhas cordas vocais, a minha boca, os meus lábios, os meus dentes estão sendo instrumentos para que Jesus diga. Não é de dizer de novo, ele diga: isto é meu corpo que é dado por vós, isto é meu sangue derramado por vós. Então, na missa, nós cruzamos a barreira do espaço e do tempo e nós estamos com Jesus no Calvário, nós estamos ali diante dele e nós temos o privilégio de comungar da sua carne, que agora é dada na aparência, no formato de pão. Mas é Jesus. É Jesus. Coisa que às vezes eu tenho a impressão que a maioria dos católicos também não tem noção do que é a Eucaristia. Não são capazes de compreender a grandeza, porque eu fico imaginando, eu até disse essa semana na igreja, se as pessoas soubessem, por exemplo, que um líder famoso estaria numa paróquia de João Pessoa, suponhamos, que aqui do Papa Francisco dissesse: eu vou para a paróquia, eu vou para a Basílica Catedral de João Pessoa, da arquidiocese da Paraíba. Todo dia tá abarrotado de gente, né? Seria gente que não era capaz as pessoas concorrendo para chegar lá. Vamos botar Frei Gilson, que está famoso agora. Frei Gilson vai estar em tal paróquia. Mas toda missa, em qualquer paróquia, ali está quem é maior do que o Papa Francisco, maior do que Frei Gilson. O próprio Jesus dizia assim: aqui está quem é maior do que os profetas, né? Do que Moisés, do que Abraão. Ali estava quem era maior. No entanto, não foi reconhecido dessa maneira. E eu tenho a impressão que as pessoas não têm noção disso. Padre, me ocorreu o pensamento assim, de que às vezes as pessoas é uma questão realmente de maturidade de fé, e eu faço a comparação com os apóstolos. Eles estavam na ceia com o Senhor lá, Jesus disse: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Eles receberam, né, o pão e o vinho, mas não tinham noção também daquilo de fato aquilo representava, né? Creio que naquele momento não, mas eu acho que depois da Páscoa, eu acho que isso ficou muito forte, que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, como foi que eles chegaram à conclusão? Porque quando Jesus diz fazer isso em minha memória, eles poderiam ter entendido que toda Páscoa eles deveriam fazer aquilo. Não sei se dá para vocês entenderem. Só na Páscoa. Só na Páscoa, porque ele fez isso naquela Páscoa. Eu não sei como foi que eles chegaram a esse entendimento de que seria sempre no primeiro dia da semana. Porque os Atos dos Apóstolos nos diz que eles se reuniam para a fração do pão no primeiro dia da semana. Paulo fala sobre isso em Coríntios também, 1 Coríntios, e também os demais livros do Novo Testamento falam de uma repetição, assim, de maneira que quando eles começaram, depois da Páscoa de Jesus, de alguma maneira eu acho que eles tinham isso muito forte como a presença. Inclusive, Lucas vai falar, Lucas 24 nos narra Jesus sendo reconhecido no partir do pão, na fração do pão, né? Que quando ele parte, é ele novamente ele que toma o pão, dá graças. Sabe o que é que significa? Sabe como é que se diz isso, dar graças em grego? Tem a ver com a Eucaristia. Eucaristel. Significa dar graça. Em terceira pessoa do singular, Eucaristei. Jesus deu graças. Ou seja, ele se deu em Eucaristia. E quando ele partiu e deu, ele desaparece dos olhares dos 2 discípulos de Emaús, porque ele está... A aparência humana não fazia mais sentido ele estar na aparência humana, porque ele está ali naquele pão. Então, isso é o grande centro da primeira parte da celebração, na quinta-feira. Sim, que é a quinta-feira, o primeiro ponto.
Porque exatamente na Quinta-feira Santa é quando ele de fato oferece o dom de si mesmo. Ele oferece o dom de si mesmo ao Pai, ele une exatamente aquela celebração que ele realiza de forma antecipada, unindo aquilo que acontecerá de fato no dia seguinte. Aí a grande problemática da multidão, segundo o que é descrito no Evangelho de João, depois da fração do pão, quando ele escandalizou, quando ele diz assim, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá vida em si mesmo. Não terá vida em si mesmo. Aquele grandioso discurso sobre o pão da vida, que causou a primeira grande crise no meio da comunidade formada por Jesus, quando ele fez uma pergunta que eu jamais teria coragem de fazer isso. Vós também quereis ir embora? Porque imagina eu estar fazendo uma celebração lá na paróquia, aí eu falar num assunto espinhoso e começar o pessoal sair, e aí eu fui percebendo que tudo ficaram algumas pessoas, aí eu digo, vocês também querem ir embora? Eu jamais, primeiro eu ficaria extremamente frustrado. Jesus tinha uma alta confiança própria de quem não era carente, de forma alguma, porque não dependia de maneira alguma da aprovação, da aclamação de ninguém. É o padrão realmente da cura de um cristão definitivamente curado, né? Não tem a mínima preocupação, não se importava minimamente. Vós também quereis ir embora? Pedro vai lá e diz, né? Talvez até sem compreender bem, também não deve ter compreendido, mas pelo menos teve a coragem de permanecer sem compreender, né? Mas é exatamente na Quinta-feira Santa é uma missa, inclusive uma missa muito festiva, em que nós usamos incenso, nós usamos os paramentos litúrgicos festivos, que é o dourado, existe o glória dentro da celebração, porque embora esteja no contexto da paixão, do sofrimento, mas nós celebramos festivamente por causa do do grandioso dom de Deus, de Jesus dando a sua carne, o seu sangue para a nossa salvação. E na quinta-feira também a gente tem também aquele momento do lava-pés, né? Lógico, assim, fica meio que fácil, digamos, de entender, porque está no contexto do evangelho e tal, mas é interessante também, me faço o link agora de novo, porque a gente conversou agora há pouco, Pato, sobre as pessoas não entenderem e tal, mas é uma coisa que aconteceu com os discípulos no lava-pés, né? Sim, sim. Não entenderam por que está fazendo aquilo. Pronto, né? aquilo ali que também não é uma representação teatral. Nós, padres, temos que fazer de verdade, de coração, aquilo ali. Não é uma representação teatral. Então, é tanto que numa paróquia por onde eu já fui, antes que eu morei em alguns lugares aí, e então o padre combinou que quando chegasse a vez de Pedro, aí um dos membros dos 12 se levantasse. A mim não, senhor, não, aquilo não é um teatro. Para ter um ator para representar Judas, para representar Pedro. Não, ali não é um teatro. Aquilo ali, de fato, é um ato que deve ser praticado visivelmente, mas que nós, padres, devemos viver isso durante toda a vida do padre. De servir a comunidade. Nós somos servos de vocês. O paramento da casula é um avental. Então nós somos servos de vocês. Não são vocês que têm que nos servir. Não são vocês que têm que nos paparicar. Nós que temos que paparicar vocês, que são leigos. Então aquilo ali é uma mensagem para nós, padres, para aqueles que foram convidados por Cristo a exercer qualquer liderança. Jesus diz, entre vós, no mundo existem aqueles que dominam e que são dominados. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o menor de todos. Seja o menor e o servo de todos. Porque Jesus, quando ele fez isso, ele escandalizou. Pedro é porque eu admiro pessoas sinceras e verdadeiras, autênticas. Por mais que sejam corrigidas. Normalmente são pessoas que sofrem muito. Porque dizem coisas que... Diz o que todo mundo está pensando, que ninguém tem coragem de dizer, mas ele apanha por todos. Apanha só pelo que todo mundo está pensando, né? Porque todo mundo queria fazer aquela pergunta, né? Porque o que Jesus fez foi absurdo demais. Porque na época de Jesus, os discípulos, eles tinham as mesmas obrigações dos escravos, dos servos. Então, os discípulos, eles deveriam sempre, quando o mestre chegasse em casa, no cotidiano, o mestre entrava, um dos discípulos se inclinaria para lavar os pés do seu rabino, do seu mestre, do seu professor. Isso acontecia. Ali não era uma cena isolada. O que Pedro achou absurdo foi ele ter invertido a ordem. Porque era normal que eles eram quem lavasse os pés de Jesus. Eles é quem lavasse os pés de Jesus. Quando Jesus disse assim, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo, porque Jesus se preocupou, se você não compreendeu o que eu estou fazendo, você não poderá ser meu
meu representante. Porque você não saberá, não entenderá que você vai ser servo das pessoas que você vai se tornar pastor, do rebanho que você vai pastorear. Você não vai conseguir, você vai querer que eles estejam ao seu serviço. Então Pedro, quando entendeu, quando ele viu aquela cena, Pedro deve ter dito, não, isso é surreal, isso é absurdo. Jesus quebra vários paradigmas de discipulado. Primeiro porque a formação de discípulo era pago. Jesus diz, de graça recebestes, de graça deveis dar. Segundo, a formação de discípulo era dada para homens, e normalmente jovens, adolescentes jovens. Jesus abriu para todo mundo. Outra coisa, naquele tempo eram os discípulos quem escolhiam os seus mestres, levando em consideração a fama do discípulo e as condições econômicas da família, porque era a família quem ia custear aquilo. Paulo diz que foi discípulo de Gamaliel. Gamaliel era o suprassumo dos rabinos em Jerusalém naquela época. Significa dizer que Gamaliel não cobrava o mesmo valor que os outros rabinos cobravam. E era pago. Porque o rabino teria que manter o discípulo na sua casa, inclusive diz, mestre, onde moras? Porque morar com o rabino, porque era formação em tempo integral. E depois Jesus disse, de graças recebeste, de graça deveis dar. Então, e outra coisa, aí Jesus diz, não fostes vós, que eu já tinha perdido o raciocínio, não fostes vós que me escolhestes, como os outros fizeram, mas eu quem vos escolhi e quem vos constituí para que vocês produzam frutos. Jesus revoluciona o sistema rabínico de então, foge completamente. Outra coisa, eu dizia que eram os homens, normalmente adolescentes, Jesus botou mulheres no bolo. Havia algumas mulheres que o acompanhavam, as irmãs de Betânia, né? Marta e Maria, Maria Madalena, Susana, aquela outra mulher que era casada com um alto funcionário da corte de Herodes, a própria Maria, mãe de Jesus, e assim por diante. Então ele rompeu completamente. E o lava-pés, ele tem essa função. Nós, padres, somos servos de vocês. Nós servimos ao povo de Deus. Muito, muito simbolismo pra gente na Semana Santa, né? Vamos pra sexta? Vamos embora. Na sexta-feira, a gente não tem a celebração da missa, né? É uma celebração da paixão. E a gente tem também a questão da adoração da cruz, o beijo da cruz e tudo. Uhum. Por que não temos a missa na sexta-feira? E o que é que significa essa adoração da cruz? Certo. Nós não temos a missa na segunda-feira porque o centro da fé e da religiosidade é a paixão, exclusivamente a paixão. Porque a missa, ela é a paixão, morte e ressurreição. 3 mistérios contidos numa única realidade, num único acontecimento. Naquele momento, todo o olhar da comunidade, dos fiéis, é voltado para a dor, para o sofrimento, única e exclusivamente. A missa, por mais que ela seja, por exemplo, dentro da quaresma, mas ela tem o caráter de ação de graças, que tem por trás da palavra ação de graças, tem, por mais que seja quaresmal, mas tem um aspecto da alegria. Na paixão, não. Na paixão, o nosso olhar está totalmente voltado para as dores, para a paixão. Sem falar que talvez o principal é que o aspecto eucarístico da sexta-feira está contido na quinta e no sábado de Aleluia. Não é uma celebração só? Não é? Uhum. Não é uma celebração só? Então, na verdade, existe o aspecto eucarístico dentro da sexta-feira, inclusive tem a comunhão, mas não há a celebração eucarística, ou seja, a consagração, ou seja, é um dia assacramental. Significa dizer que não se tem sacramentos neste dia, porque todo o nosso olhar, toda a nossa contemplação está voltada exclusivamente para a dor e para o sofrimento, o mistério do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a adoração da cruz, como eu falei para vocês no início, nós ocidentais, nós somos muito superficiais nos nossos atos celebrativos litúrgicos. E como nós dizemos assim, que na Semana Santa nós fazemos a memória de Jesus, na realidade, quando nós fazemos aquele beijo da cruz, fisicamente, nós estamos beijando um objeto de madeira ou um objeto de gesso, de acrílico, seja lá de que for feito aquele material. Mas, na verdade, internamente, nosso desejo é beijar as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo.
E nós mediamos a nossa intenção com o objeto do nosso desejo, que é as chagas reais de Jesus Cristo, colocando um símbolo no meio. Inclusive, a palavra símbolo em grego, símbalo em grego, significa balo, significa lançar. Sim significa, é uma preposição, significa junto. Então, símbalo significa pegar duas coisas separadas e aproximar. Certo? Isso no termo grego. Quando nós dizemos que nós temos a cruz na Sexta-feira Santa como símbolo da paixão, significa dizer que nós que estamos no ano 2025, através do símbolo, somos aproximados daquele ato que nós queríamos beijar. Então, o símbolo nada mais é senão um objeto que representa algo que nós temos acesso a uma outra realidade. Então, ele faz uma mediação. Então, na verdade, o beijo que nós fazemos das chagas de Cristo na cruz na verdade, se ele vem acompanhado, se você faz aquilo de maneira profunda, mística, espiritualmente, comovido pela celebração, na verdade, ao beijar, nós dizemos, eu não estava lá, mas aqui eu beijo como se lá estivesse. Beijar as santas chagas. Eu saí de um retiro ontem, eu fiz um deserto essa semana, e eu levei o Evangelho de João para, durante esses dias, meditar, e eu escolhi a paixão segundo João. E eu fazendo a Lécio Divina, e ontem, como era sexta-feira, eu vivi hora por hora, reproduzi hora por hora, né? Às 9 horas, eu imaginei às 9 horas diante de Pilatos, e assim por diante. Fui seguindo até o trajeto pela cruz, lendo e depois fechar os olhos e fazer a Lécio Divina. Então, quando eu me vi diante do Calvário, como testemunho ocular, porque a meditação tem esse poder de você se transplantar para aquele lugar, e eu diante da cruz, eu observando as gotas de sangue escorrendo nas pedras, na terra, e aí eu dizia, não há ninguém que recolha essa relíquia. Nem mesmo as pessoas que estavam, os apóstolos, nem imaginavam a relíquia que estava caindo ali no chão. Hoje, se um pano toca no corpo de um santo, torna-se algo que a gente tem uma afeição para tocar. E aí eu olhava as gotas de sangue lá escorrendo. Na minha meditação, eu olhava para a fisionomia. E aí foi quando eu percebi que o cinema erra. Quando vem o sangue escorrendo da coroa de espinhos, que na verdade já não sangrava mais, mas o sangue coalhou, digamos assim, aqueles caminhos do sangue como suor que escolheram pela face, que depois que secou fica aquela cor. Não sei se vocês já viram o sangue quando ele resseca. Então você olhar esses detalhes, e eu ficava assim profundamente comovido através daquela meditação, daquela contemplação, e eu olhava, meu Deus, quanto sangue aqui derramado, e a gente não consegue, e não há ninguém que recolha isso. Então, o que é o beijo da cruz? É você, através da fé, através de um olhar penetrante de contemplação, furar a barreira do espaço-tempo e se colocar diante do Calvário, e você fazer aquilo que você faria se lá estivesse. Beijaria as suas santas chagas. Deu para entender isso aqui? Totalmente. Lindo demais. Eu estava aqui já tentando me transplantar para essa cena também que o padre falou pra gente aqui. Gente, então assim, curta esse vídeo, pelo amor de Deus, tá? Deixa eu só falar, me permitam uma coisa, padre, assim, que ontem eu meditando sobre isso, como é que ele foi descido da cruz? Como é que ele foi tirado? Então, assim, a cena que se reproduziu na minha cabeça e que me convenceu como uma cena interessante, umas cordas por trás dos braços e 2 pessoas por trás da cruz, segurando para que na hora que tirassem os cravos, o corpo e eles devagarzinho pudessem ir soltando, para que devagarzinho pudessem ir colocando ele no chão. Mas essa coisa que nós chamamos Lécio Divina, ela é muito interessante. Eu difundo demais. Eu difundo muito esse tipo de oração, porque você deixa de ser um mero leitor para ser um personagem.
Você se torna um personagem na cena. E se você tem o poder de se concentrar, né? Se você tem capacidade e poder e tem criatividade mental, assim, criatividade agora, claro, dentro do limite. Não imaginar que Jesus criando, voando, assim, né? Saindo, assim, flutuando da cruz, né? Isso é excesso de criatividade. Mas a criatividade, assim, é interessante porque você vive aquilo ali nas minúcias, né? Nos mínimos detalhes. E isso depois produz um efeito. Depois você diz assim, não, como dizem, aquilo que eu vi, aquele que meus olhos viram, que as minhas mãos apalparam, eu vos anuncio no que diz respeito ao verbo da vida que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando você vai pregar, você diz, não, eu sou testemunha, eu estava lá, eu vi como a coisa aconteceu. Para quem não sabe o que é Lécio Divina, seria o que exatamente? É uma oração antiga da igreja, é uma forma de oração que nós chamamos de... a palavra Lécio Divina é assim, leitura divina, né? Ou seja, leitura orante da Bíblia. Então, você... para quem não sabe, você faz uma leitura do Evangelho. Hoje eu só leio uma vez, mas assim, quem não tem habilidade, você pode ler 1, 2 até 3 vezes, se concentrando pausadamente, memorizando já os detalhes do texto. Depois que você termina você mais ou menos percebe que dominou o texto, você consegue reproduzir, fecha os olhos e você reproduz isso na sua mente. Reproduz na sua imaginação. Você agora não é que você vai recontar, você vai estar lá presente. Normalmente, ou eu sou um personagem que interage, por exemplo... Eu já me coloquei no lugar de Zaqueu na Lécio Divina. Que isso pra mim é muito fácil de fazer. Eu tenho 1,55 m. Eu vou confessar, Pato, que eu já imaginei quando você falou um personagem, eu pensei Zaqueu. Mas... Então eu já me imaginei subindo numa árvore. E eu cheguei à conclusão de que é mais... Pra Zaqueu, foi fazendo a Lécio Divina, que eu cheguei à conclusão de que pra Zaqueu era mais fácil entrar na multidão do que subir numa árvore. Porque pra mim é muito mais difícil subir numa árvore do que entrar na multidão. Porque... Você tem quanto a sua altura? 1,80. 1,80? 83. 83. 1,80, 83. Eu tenho 1,55. Então é mais fácil para mim. É mais fácil eu entrar numa multidão do que vocês dois. Porque eu passo sutilmente por baixo, eu vou usar uma expressão, debaixo do sovaco das pessoas. Então, eu já fiz isso várias vezes. Inclusive, a primeira vez que eu vi o Papa no Vaticano foi assim. Eu fiz igual eu fiz o que era para Zaqueu ter feito. Eu consegui chegar na barreira, na grade de contenção ali, me vi o Papa ali a poucos metros ali de mim. Eu consegui passar. Agora, aí eu fiquei, por que Zaqueu não foi? Porque existia outra barreira, que era o físico das pessoas, que era a visão das pessoas com relação a Zaqueu. Zaqueu sabia que a barreira não era a baixeza dele. A barreira era o seu pecado. E aquele povo que não toleraria o seu pecado. Deve ter se arranhado todinho, coitado, porque para nós é muito mais difícil subir numa árvore, um sicômoro, sobretudo, porque é uma árvore de grande porte. Então, para ele era muito mais fácil. Então, a Lécio Divina permite você... E você sai, depois de terminar a oração, você sai ali... Eu vivia isso aqui. Dá pra gente fazer um episódio só sobre Lécio Divina depois, viu? Falando em episódio, já curta esse vídeo, tá? Daqui a pouquinho vai sair a palavrinha pra gente comentar. Fica aí ligado com a gente. Compartilha esse vídeo com todo mundo para que a gente possa viver bem essa Semana Santa, tá? Então, antes da gente continuar, a gente ainda tem que terminar aqui a sexta-feira, sábado e domingo. Vamos embora. Mas antes da gente continuar, deixa eu registrar aqui os nossos apoiadores. A Voajar, explore o mundo com a Voajar, aéreo, hotel, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milhas, tudo para sua viagem. Melhor preço e as melhores condições para sua viagem de fé ou de férias com a sua família. E se entrar em contato dizendo que veio pelo EcclesiaCast, de 5% até 60% de desconto. Apoiando a gente também aqui, a Sente, a marca de quem procura. Linda essa camisa. Qualidade e oração, essa camisa de Santa Terezinha, foi feita aqui em parceria com o EcclesiaCast. Temos também a da Teotocos, São Padre Pio. São Padre Pio. Né? E você pode comprar com desconto lá, segundo Sente. Exato. Toda a tua Maria, para você que já é consagrado ou quer se consagrar. A Nossa Senhora, pelo médio de São Luís Guinão de Montfort, adquira sua cadeia de consagração com as lojas Toda a Tua Maria. Todos os tipos de cadeia, várias pulseiras, medalhas e muitos outros produtos dedicados à devoção à Nossa Senhora. Aponta a câmera para o QR Code tá aí na tela. Vai para o Instagram, no link da bio, vai para o WhatsApp e diz lá. Quero meus 10% de desconto que o EcclesiaCast me prometeu e você vai ter o seu desconto lá. Mãe do Amor, Artigos Religiosos, também nossa apoiadora.
produtos que conduzem ao céu. A Mãe do Amor é a maior distribuidora de artigos católicos do Nordeste. Lá você tem imagens, crucifixos, livros, bíblias, artigos litúrgicos, óleos devocionais, enfim, tudo para ver bem a sua fé católica. E o que você compra, uma parte é revertido para uma obra de caridade da sua escolha. É isso aí. Vamos continuar com nossa jornada. E eu queria agora, padre, hoje a gente vai ter, além da participação de Guga aqui na linha de frente com a gente, que está sempre nos bastidores, e é a nossa voz. Nossa voz hoje está mais doce, né? Camila está conosco aqui hoje. Oi, Camila. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada. Camila vai trazer para a gente algumas perguntinhas. Nós abrimos uma caixinha de perguntas na véspera. O que é que você quer perguntar sobre a Semana Santa? E temos ali algumas perguntinhas para o senhor participar aqui conosco. Camila, manda aí as perguntas. Padre, poderia explicar para a gente o que é a indulgência plenária da Semana Santa e como ela funciona? Olha, veja só, a indulgência plenária, o próprio nome, ele já diz, vem de pleno ou total. E indulgência significa, ser indulgente é ser favorável, é ser misericordioso. Então, só para entender a partir das duas expressões, indulgência plenária. Então, indulgência significa ser favorável, ser misericordioso, compassivo, né? Assim, enfim, ter compaixão, e plenária por ser pleno, total, ou seja, dos nossos pecados na sua totalidade. E funciona exatamente você pela participação, eu vou usar a própria expressão, plena da Semana Santa. Ou seja, quem participa de todos os acontecimentos. Então, quando o fiel ele participa de corpo e alma da totalidade dos mistérios celebrados da Semana Santa, além de você produzir o efeito de aumentar o seu fervor, o seu amor a Deus, através da sensibilidade que as celebrações vão produzir no coração de cada um, ao contemplar o quanto você vale, porque ultimamente Deus tem me feito compreender que nossa cotação, a gente falou hoje, ultimamente, tanto na cotação do dólar, do euro, por causa de todos esses problemas aí do mercado internacional, e nossa cotação, pelo sacrifício de Cristo, foi levado a um absurdo de valor. Se o pecado reduziu nossa cotação, ou seja, o nosso valor foi pro fundo do poço, pelo sacrifício de Cristo, nossa cotação foi lá para cima. Nós somos aquilo que nós valemos. Nós somos aquilo que nós valemos. Como é que se calcula o preço de um objeto? Quanto é que se calcula o preço de um telefone? Todo o esforço que existe para poder produzir essa tecnologia. Então, você coloca tudo isso aqui, faz um cálculo e aí estabelece um valor. Então, o esforço que Deus fez para me salvar foi o elemento que fez com que a minha cotação fosse lá para cima. Ou seja, não existe nada que tenha um valor nem próximo, nem similar, nem próximo da gente. Então, se você participa desse momento, desse grande acontecimento que dividiu a história da humanidade em duas partes, em que nós, sobretudo nós, nos damos conta do grande valor que nós carregamos e que nós não percebemos e nem valorizamos isso, porque se nós formos olhar, o pecado ele é um contra-arrazoado. Ele é como o catecismo diz, é um atentado à razão. Porque se a gente for bem olhar, aquilo que nós fazemos quando nós pecamos, que vantagem a gente tem? A não ser vergonha, as consequências. São Padre Zezinho dizia assim, numa canção antiga, ele dizia: laranja lima também é doce no momento, mas logo após tem gosto amargo até demais. Todo pecado tem um aspecto favorável, sei lá, né? Atraente, né? Em princípio, mas a conta, quando você for olhar, a conta depois que vem, vale a pena? Então, por isso que o catecismo vai dizer que o pecado é contra a razão. Ele é contra a nossa razão, não faz sentido. A gente, pelo menos, pecar voluntariamente. Claro, nós não vamos viver aqui sem pecado algum, mas existem aqueles pecados que escapam do nosso, da nossa capacidade. Mas aquilo que nós não podemos compreender é a gente ter a capacidade de enfrentar e simplesmente por fragilidade acabar deixando escapar a fidelidade. Então, a indulgência plenária é exatamente uma forma de Deus conceder uma absolvição plena de tudo aquilo que geral, de todos os nossos pecados até aquele momento,
uma vez que já foi feita também a confissão dos pecados, né? Preparando para a Semana Santa, e associado a isso todos os elementos próprios da liturgia em que nós vemos ali, e sobretudo se passarmos a valorizar o mistério, o grande amor com que Deus usou para poder, através do seu Filho, nos restaurar, nos redimir. Só pegando um gancho, você falou da importância de participar das celebrações, mas a gente tem os ofícios também, né? Tem o ofício dos perfumes, que é na segunda-feira. Exato. Das trevas na Agora creio que isso não se inclui assim dentro da questão do caso das indulgências, né? Claro, mas isso é de grande beleza. Seria um plus, né, padre? Algo mais para você mergulhar no mistério, algo talvez né? para que ajude muito para que você possa viver bem aquele momento. Porque, de fato, eu fui fazer esse retiro exatamente para que eu vivesse bem a Semana Santa. Então eu reproduzi a Semana Santa antes em mim, porque para o padre é muito ativismo, eu vou atender muita confissão, então para mim é muito difícil através do meu coração, da minha mente, viver plenamente aquilo ali. Então eu vivi uma semana lá sozinho, fui sozinho, um retiro de deserto, e para poder viver profundamente isso. Então isso que eu estou dizendo que você deve se preparar para os 3 dias, que inclui a quaresma toda, a semana maior, que é a Semana Santa, de maneira que você possa viver o tríduo pascal, de maneira que no sábado de aleluia, você de fato tenha ressuscitado para a vida nova. Para a vida nova. Que se você viver essa Semana Santa de coração, profundamente, e se você viver compreendendo o que está vivendo, se no domingo de Páscoa, no sábado de aleluia, você disser assim, eu não sou mais a mesma pessoa, eu não sou mais o mesmo, e você, a partir dali, você traçar metas para que você não volte ao que você vivia antes, porque é típico de católico frágil viver a impressão que dá, parece que a quaresma é mais importante do que a própria Semana Santa. Faz tanto sacrifício a quaresma toda. Quando chega na vigília de Páscoa, no tríduo pascal, já não vive tão piedosamente, ou seja, não aumenta a intensidade. E depois da Páscoa, as privações que fez. Eu passei a quaresma todinha sem falar mal, sem fazer fofoca. Foi um sacrifício que eu fiz. Então, quando é no domingo de Páscoa, já começa a falar de quem leu a leitura errado, de quem não sei mais o quê. Volta, pra que você está fazendo isso? Para que você está celebrando? Se é para você permanecer o mesmo. Porque eu dizia, eu estou dando uma catequese agora quaresmal, fiz durante a quaresma, vai continuar na Páscoa, porque eu quero exatamente fazer com que as pessoas compreendam que deve progredir de Semana Santa em Semana Santa. Um dos frutos da Semana do ano passado, Semana Santa do ano passado, a quaresma do ano passado, foi as minhas redes sociais. Fiz o sacrifício durante a quaresma inteira, que quando eu voltei na Páscoa, eu senti dentro do meu coração assim, o desejo, um impulso de eliminar completamente. E eu estou comemorando um ano, graças a Deus, um ano em que eu sei que vocês que evangelizam, muitas pessoas até diziam, padre, use para evangelizar, senão já tem gente demais que evangelize. Acho que eu não serei... a igreja não vai ser menos evangelizada se eu me esquivar. Mas o senhor é eterno convidado do Ecclesiastes aqui. Você sempre quer ter uma novidade, combina com a gente para vir aqui para Então, aí eu senti vontade outro dia, que aí eu disse, isso não é um maligno que está tentando mexer com a minha... Eu senti vontade de fazer uma homilia diária em 1 minuto. Todos os dias. Aí fazer um perfil do Instagram para fazer isso. Aí eu fiz, opa, calma. Se isso aqui pode ser digamos, uma armadilha do meu inconsciente querendo voltar para as redes sociais. Se eu tiver de fazer, eu faço ou da paróquia, seja lá do que for. Mas no WhatsApp, né? No WhatsApp, né? Antes da gente ir para o Sábado Santo, né, que é a grande festa, né? Camila, tem só mais uma perguntinha aí. Padre, o senhor come carne durante a Semana Santa ou adota algum tipo de jejum especial? Não como carne durante a Semana Santa. Lá no seminário a gente não come na sexta-feira nem durante todo o ano. E aí na Semana Santa também a gente não come carne durante os dias, né? O tríduo pascal.
A gente eu faço essa abstinência. Mas esse ano, assim, Deus me deu algumas, inclusive, eu acho que os benefícios que eu adquiri esse ano foram físicas, né? Porque eu diminui o peso, porque eu tirei todas as bobagens que eu comia nos intervalos de uma refeição para outra, né? Também, né? Durante a quaresma toda. Além de outras situações também que Deus me pediu o sacrifício. E, rapidamente, padre, para não se demorar na pergunta, mas acho que é interessante registrar. Qual o sentido dessa abstinência de carne que a igreja pede nas sextas-feiras e na quarta-feira de cinzas na Semana Santa? Antigamente, as pessoas... A carne era grande... No passado, a carne era a comida. Mas a comida mesmo. Que era o que dá do sabor, aquela coisa toda. Então, de maneira que o sacrifício... Não havia sacrifício maior do que você se privar de comer carne. Não havia o sacrifício maior antigamente. Claro, hoje em dia, pelas opções, por tantas comidas que surgiram, para algumas pessoas, o sacrifício de não comer bobagem talvez seja mais forte mais intenso do que de comer carne. Entende? Em algumas situações. O que eu digo sempre é o seguinte: faça abstinência do que de fato vai trazer um benefício para você, real para você. Porque alguém pode dizer, não, para mim comer carne não é tão problemático, porque eu consigo passar tranquilamente sem comer carne. Aí vou só dar um problema, dar um exemplo para você pode acontecer de alguém neutralizar o que poderia ser vantajoso. A pessoa gosta muito de carne, mas gosta muito de peixe. E na sexta-feira eu não como carne, mas como peixe. Você fez o quê? Enche o bucho de peixe, hein? Mas não fez nada. Não fez nada. Entende? Se você come carne e você come peixe, ambas, pode acontecer a pessoa gostar das duas coisas proporcionalmente. Então, se você come carne, deixa de comer carne na sexta-feira e come peixe no lugar, você não está fazendo... Lamento lhe informar, mas você está chovendo no molhado. Você tem que ser algo que faça sentido e que seja uma privação. Porque a abstinência, ela é um treinamento militar. Porque não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos. É contra os principados e as potestades, contra as forças, as hostes, né? Que vêm ao nosso encontro para nos fazer para nos perder, para que nós nos percamos. Então, eu diria que a abstinência, ela nos ajuda a fortalecer nossa vontade. Porque quando eu estou fazendo uma abstinência de algo muito importante, às vezes que eu digo, não vou quebrar, eu vou permanecer fiel, eu estou educando a minha vontade a dizer não quando for substituído aquele objeto, aquela coisa que eu parei de fazer ou de comer, seja lá o que for, quando eu for substituído pelo pecado, quando for valendo. Então, por eu ter treinado a minha vontade a eu ter autodomínio, quando vier a tentação, eu disse, lamento lhe informar, mas eu não vou ceder a você. Um caos engraçado sobre essa questão da abstinência. Eu estava conversando com um colega meu justamente sobre isso, né? Sobre não comer carne na sexta-feira. Eu falei, pode substituir ali no teu almoço por uma latinha de atum ali. Uhum. Aí ele fez, não, mas eu prefiro salmão. Tá vendo? Então. Aí você vai fazer o quê? Por exemplo, na sexta-feira santa não come carne, mas faz um banquete no almoço que você... O que você está fazendo, afinal de contas? Então, eu digo que a abstinência seria para comparar... É parecido com o treinamento militar. Nós temos aqui né, o batalhão do exército, que o soldado lá, o recruta, ele vai ser simulado uma batalha, não é verdadeira, mas vai ser simulado para no dia que vier a batalha real, ele sabe manusear as armas. É uma atitude da ordem natural que a gente faz, mas com reflexo na ordem sobrenatural. Exatamente. É tanto que se você, por exemplo, quebrar uma abstinência, você não pecou. Eu sei que alguém vai discordar de mim. Agora você perdeu uma grande oportunidade de se tornar mais forte. Entende? Uhum. Se você quebrar uma abstinência, você fez um propósito com Deus. Olhe, lamente, porque você perdeu uma grande oportunidade de ser mais forte. De ser mais forte. De se tornar mais um bom soldado, hábil de acertar e de combater contra o inimigo que é invisível, que é espiritual. Porque a batalha é aqui na mente, a batalha espiritual. E se aqui a minha mente estiver pronta, preparada para usar uma palavra tão pequena, mas tão poderosa, que se diz não, essa palavrinha,
vem a tentação, não, faça adultério, não sei o que, o rapaz casado, não, você deu... Não, quem manda sou eu. Mas para você ter essa capacidade, você tem que se exercitar como um soldado. Por hoje não, né? Hã? Por hoje Por não. hoje Por não, hoje não. PHN. Exato. Linda essa catequese, padre. Vamos para a Vigília Pascal, né? A mãe de todas as vigílias. Padre, eu queria perguntar já a respeito do... Ela já se inicia, né? Continuando, perdão, não se inicia não. Ela continua do momento da sexta-feira, então, a luz apagada, escuro. E se faz a bênção do fogo, o fogo novo e o Círio Pascal. Qual é o... A gente falou muito dessa palavra, o simbolismo disso para a gente viver bem a nossa fé na Vigília Pascal. Olha, do fogo do Círio Pascal. Perfeito. Jesus disse em João, sobretudo é muito forte isso, ele disse, eu sou a luz do mundo, quem comigo caminha não andará nas trevas. E a Vigília Pascal é uma vigília batismal, é uma celebração batismal em que, no passado, esse sacramento era chamado também de sacramento da iluminação. Nós, por meio de Cristo, nós somos iluminados internamente e, portanto, aquele Círio Pascal, ele representa, na verdade, o Cristo ressuscitado, por isso que ele é gigantesco. E as velas que cada um carrega, né, cada um traz consigo na celebração, representa cada alma de batizado que, após o mistério pascal do Senhor, sobretudo após a ressurreição, nós temos, como diz no linguajar de Paulo, nós ressuscitamos com ele pelo batismo para vivermos uma vida nova. Então, o fogo santo em si, ele representa, simboliza o ato salvífico, o ato produzido pelo Pai, realizado pelo Pai, de ressuscitar o seu Filho. E eu coloco aqui o ato do Pai, porque em grego, o verbo está na voz passiva. Então, Jesus, ele não se ressuscitou. Então, ele sofre, ele é passivo. Como um enfermo, como um doente, ele não pode ter a ser ativo. Qual é o verbo, padre, em grego? Tem dois verbos em grego. Imaginou aí, né? Egeiro, que é literalmente, porque em grego não tem uma palavra específica para essa ressurreição, mas egeiro significa pôr-se de pé. Que em grego, como não havia o conceito de ressurreição no mundo grego, então os cristãos usaram uma palavra que significava de pé, para mostrar que, assim como um defunto, ele não pode ficar de pé por si mesmo, a não ser que ele volte a viver. Então, os apóstolos usaram a palavra egeiro ou ex-egeiro, com um prefixo, porque o ex dá uma ideia de subir. Então, ele subiu para estar de pé, para dar a ideia de que Jesus, que foi prostrado na morte, ele foi erguido pelo Pai. E quando os evangelistas usaram o verbo, Paulo também usa, normalmente na voz passiva. Normalmente na voz passiva, para dizer que ele foi ressuscitado dos mortos. Inclusive no Apocalipse, voltando para essa questão do verbo egueiro, João no Apocalipse, ele diz, e eis que eu vi um cordeiro imolado. Se está imolado, significa que ele foi sacrificado. Inclusive, na imagem sacra, ele vem com uma ferida no lado do cordeiro, aquele animalzinho. Mas aí o João diz assim no Apocalipse, o cordeiro imolado, mas estava de pé. Porque ali ele está falando do aspecto da ressurreição de Cristo, né? Então, Jesus, o fogo representa o ato do Pai de tornar seu Filho ressuscitado. Então, ele age e Jesus passivamente sofre o efeito da ação do Pai, que é ser elevado. E a partir de então, abençoa-se o Círio Pascal, que é aquela vela grande, que o padre vai entrar com ela. A igreja estará na escuridão, na penumbra, para significar o pecado ou a morte antes da ressurreição. E na medida em que o padre vai entrando com o círio, a igreja vai como uma onda de velas que vão sendo acesas, ali remete à ideia da expansão do anúncio da fé e da pregação da salvação pelos apóstolos, que vai contagiando o mundo todo. Não sei se vocês já perceberam que vai assim como uma vai onda. Na vela de outro, vai passando, né? Uma ola, né? Do estádio de futebol. Então vai uma onda que vai se espalhando de trás até chegar lá na frente. Todos vão, de repente a igreja toda está iluminada, significando exatamente que a pregação e a revelação do ressuscitado aos apóstolos, acompanhada da ordem de pregar o evangelho a toda criatura, vai fazendo com que o mundo todo seja iluminado pelo exemplo e pela fé dos cristãos, as testemunhas da ressurreição de Cristo. E aí segue com a liturgia, né? A liturgia, depois vem a liturgia
da palavra, que é bem longa, né? Não sei se você ia fazer alguma pergunta. Só em relação ao anúncio da Páscoa, Sim. padre. É algum texto milenar da igreja? Eu não sei a origem, tem... assim, de quando, mas certamente deve ser muito antigo, né? Muito provavelmente, eu estava lendo esses dias a Igreja dos Primórdios, então muita coisa que é muito comum entre nós já estava presente na tradição da igreja no século V, século VI. Então muita coisa, por exemplo, a oração do Pai Nosso, no lugar onde está hoje, foi no século V que foi definido pelo Papa Teodoro alguma coisa, Teodoro I, uma coisa assim, que ele instituiu que a oração do Pai Nosso deveria ser concluída, deveria concluir a oração, que seria a oração canônica, o que é atualmente a oração eucarística. Né? Lá ele chamava a oração canônica, porque tinha o cânon dos mártires. Naquele tempo só tinha uma oração eucarística, que era aquela primeira oração eucarística mais antiga. E aí, depois daquela oração, aí o Papa definiu que concluía-se, que perdura até hoje. Entende? Então, a maioria dessas coisas, elas vêm lá de trás. Ou lavar as mãos da gente na hora depois das oferendas também vem do século IV, século V. Lavar as mãos ali depois do ofertório. Mas pode continuar, com a celebração. Então, depois do acendimento das velas, aí depois renovação das promessas do batismo. Não, isso é um pouco depois. Vem a liturgia, né, o anúncio da paixão, depois vem a liturgia, né, a Páscoa. Aliás, perdão, obrigado. Vem o anúncio da Páscoa, depois vem a liturgia da palavra. Então, é uma sequência de várias leituras, porque, na realidade, é uma vigília, não é uma celebração comum. Então, não tem essa... porque é demorado, demorado. Né? Não. Hoje, olha, não sei se agradeça, mas olha, infelizmente a igreja perdeu, porque antigamente era a noite toda. Terminava-se com a missa da aurora. Ou seja, terminava de manhã, às 5 da manhã. Era uma vigília. Mas, infelizmente, a perda do fervor, que eu acho isso tão lamentável, como nós somos pouco fervorosos, como nós somos mesquinhos. Existe uma mesquinhez da nossa parte. Se a missa demorar tanto tempo... Não, pelo amor de Deus. Eu lembro uma coisa interessante, João Paulo II, eu escutei isso do cardeal Raniero Cantalamessa, eu participei de um retiro com ele lá em Roma. Ele disse que uma vez, quando ele estava fazendo uma catequese quaresmal para João Paulo II, estava lá a Cúria Romana, e aí ele se estendeu um pouquinho, aí um dos cardeais olhou assim na hora, e aí olhou a hora, aí João Paulo II terminou, quando o cardeal Raniero Cantalamessa terminou a catequese, aí ele fez uma correção: quando um homem de Deus fala, não se olha a hora. Quando o homem de Deus fala, não se olha a hora. Então eu escutei isso do próprio cardeal, que é o cardeal Raniero Cantalamessa, que foi o pregador da Casa Pontifícia durante o pontificado de João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Ele só saiu agora porque ele pediu por causa de idade, né? E ele indicou um confrade dele, que ele é capuchinho. Mas às vezes, nós somos muito mesquinhos. Eu acho que Deus, quando olha assim, meu Deus, como esse povo não é capaz de me dar, de me oferecer. Porque eu me lembro, quando as pessoas namoram, por exemplo, quando vocês são casados, certamente, né? Eu sou. Esse aqui tá nas beiras. Tá nas beiras, ali, né? A voz é quem vai casar com ele ali, viu? Certo. Veja bem. Então, não existe... Essa mesquinhez não existe quando as pessoas estão namorando. São pródigas. Eu vi um relato no livro de São José Maria Escrivá, que ele faz exatamente disso. Que uma pessoa foi dizer a ele: padre, o senhor demora muito nas suas missas. Eu tô com o meu amado, né? Eu não tenho por que estar preocupado na hora quando eu tô com o meu amado. Então, se você não tem esse mesmo amor... Perfeitamente. Então, assim, eu vejo isso com a mesquinhez. Uma coisa sórdida, assim, acho que de um coração pequeno. Porque se você sabe o que está acontecendo ali, dentro daquele espaço celebrativo, se você tem noção, pelo menos vagamente... Porque o problema é que a maioria das vezes vão por obrigação, por preceito. Eu ainda tenho que ir para a missa, porque para eu me sentir um bom católico, eu tenho que ir para a missa. É um dever que eu tenho. Mas quando você ama, o encontro não é um dever. Não é um dever o encontro. É uma graça, é uma oportunidade extraordinária. Então, a celebração do sábado de Aleluia, ela é gigantesca, mas se você comparar com o que era, ela reduziu-se a basicamente o essencial, porque ela durava a noite inteira.
E as pessoas ali fervorosamente, porque ali a alegria era tamanha, porque a memória do que Jesus fez, ressuscitado, fez na vida deles, porque ali quem estava naquela assembleia eram pessoas que estavam escondidos por causa das perseguições. A maioria dos que estavam ali eram pessoas tão apaixonadas que algumas delas, inclusive, foram martirizadas. Eu fico imaginando, essas pessoas, nosso povo, tem coragem de ser mártir por causa do reino de Deus? Pela postura, eu diria que não. Pela postura frente à graça que Deus nos dá, eu diria que não. Somos todos covardes. Somos todos covardes diante da grandeza. E essas pessoas que participavam, que iam para uma vigília de Páscoa e terminava com a missa da aurora, eram as mesmas pessoas que batiam no peito diante de um tribunal injusto. Darei minha vida por Cristo. E muitos, inclusive, deram a vida por Cristo. Foram mártires. E há quem faça, padre, essa vigília hoje em dia? Em algum Não, lugar do eu creio do que mundo? o rito, ele permaneceu assim, se adaptou, dado o esfriamento ao longo dos anos, que é lamentável. Nós somos uma igreja que, infelizmente, anciã. Anciã poderia ser anciã no sentido sábio, da sabedoria, que é mãe e mestra. Mas o ruim é quando a nossa igreja, por causa dos séculos, dos 2 milênios, talvez nosso povo seja um povo, uma assembleia cansada. É típico de uma assembleia cansada. E que a igreja enxugou, porque, digamos, se a gente continuasse desse mesmo jeito, nós não teríamos fiéis para celebrarmos tão vivamente. Então, infelizmente, dadas as circunstâncias com o passar do tempo, a igreja foi enxugando para que, ao básico, que ainda enxuto, as pessoas dizem que é demorado. Uhum. Para a gente concluir a liturgia da Vigília Pascal, então, a liturgia da palavra, a gente transcorre toda a história da salvação, né? Todas as leituras, desde o povo de Deus, a criação. Perfeito. E depois tem uma liturgia ainda batismal, né? Tem a batismal, que depois a homilia, quando os fiéis eles fazem a renovação das promessas batismais. Qual é o sentido de renovar? Renovar todos os anos. Porque a igreja está dizendo assim, olha, lembre, renove o seu compromisso. Você não pode ser mais a mesma pessoa. Você tem que ser uma nova criatura. E batismo quer dizer exatamente isso, exatamente, né? Nascer de novo, né? Você tem que ser uma nova criatura. Se você adulterava, não adultere mais. Se você era injusto, não seja mais injusto. Se você era desonesto, não seja mais desonesto. E você assumiu diante de Deus. Agora, se você fez a quaresma direitinho, nesse retiro de imersão na sua miséria, no seu nada, você fez uma Semana Santa direitinho, na vigília do Sábado Santo, você diz assim, na vigília do Sábado de Aleluia, você diz assim, de Senhor, eu não tenho mais como ser a mesma pessoa, não tenho mais como voltar para o lixo onde eu estava, eu tenho que ser uma nova criatura, eu tenho que ser uma nova pessoa. Aí solenemente nós, com a vela acesa, aí o padre, renunciais a Satanás todas as suas obras, a tudo que causa desunião. E a resposta é individual, né, É padre? individual, não é dizendo assim, renuncio, não, creio, né? Creio, renuncio. Na primeira pessoa do singular, é uma adesão sua, não faça pelos outros, é sua. A igreja está perguntando individualmente a cada um de vocês. E outra coisa, não faça da boca para fora. Não faça da boca para fora. Não cometa esse erro de dizer renuncio sem saber o que você está renunciando. Você está renunciando à sua vida pregressa, à sua vida velha, à sua vida... A vida pecadora, escrava, submissa, a escravidão do pecado vivida até aquele momento. E começar com propósitos. Inclusive, para terminar essa parte, nós, na nossa catequese, nós vamos prosseguir. Durante a quaresma, nós fizemos sobre a questão do pecado, né? Até vimos em algumas catequeses a questão do conceito de pecado. Enfim, fizemos durante toda terça-feira. Inclusive, é um grupo fechado, porque tivemos uma inscrição de 150 pessoas aproximadamente. E aí no próximo ano a gente abre com outras pessoas, mas não pode mais entrar pessoas nessa turma que já está fazendo. E aí agora na Páscoa a gente vai prosseguir com as virtudes. E nós vamos terminar com o projeto pessoal de vida, que é um projeto de conversão
que possa realmente levar as pessoas à mudança de vida, para que as pessoas sejam mais conscientes do que vivemos a cada ano. Padre, o senhor tem que disponibilizar esse conteúdo depois aí, padre. Seu canal do YouTube, vamos reativar, padre, que o canal do YouTube, ele não está, eu só não uso para fazer mais as aulas, mas está lá. Questões intrigantes da Bíblia eu nunca fechei, né? O senhor falou quando teve aqui, né? Quando reativar de colocar mais conteúdo à disposição lá. Esse daí é fenomenal. Então aí nós fizemos essa experiência, tem sido muito boa. Padre, aí depois da vencida a Vigília Pascal, né, a grande alegria, a missa do domingo de Páscoa é uma missa de domingo como outra qualquer? Não. É muito boa pergunta. E também não, a missa do sábado da Aleluia já não assiste, já não exime a participação. Não é o preceito do domingo, como corriqueiramente então, o sábado, a vigília significa dizer a igreja que está vigilante, aguardando, porque ele ressuscita durante a noite, então a igreja está durante a madrugada em alerta, aguardando o Cristo ressuscitado. E no domingo santo, no domingo de Aleluia, no domingo de Páscoa, nós celebramos de fato a grande liturgia festiva da Páscoa anual, em que nós alegremente, com hinos de louvor, com cânticos, com sinos, com incenso, com glória, com tudo que tem direito. Tudo que tem direito, nós damos graças a Deus por seu amor ter nos restaurado e ter nos dado a sua salvação. Então, é uma celebração que também é preceito. Eu não gosto nem de usar essa expressão, porque cai naquilo que eu disse. Eu acho tão, assim, tão mesquinho de você dizer, não, eu tenho que... Meu Deus, eu ainda tenho que ir para a missa. Eu lembro quando o senhor esteve aqui, o senhor falou... Furava o pneu, né? Olha... De não dar o mínimo, né? Para não ser medíocre na relação com Deus, mínimo, né? Eu digo assim, eu não posso ir para a missa porque eu tenho que ir. Eu tenho que ir para a missa porque eu preciso ir para a missa. Eu dependo da missa. Jesus é meu grande amor, vamos dizer assim, usar essa expressão, e eu não consigo não ir. E não porque eu sou obrigado a ir. Porque se alguém me amasse dessa forma, eu dizia, não, amo outra pessoa, né? Eu não quero que aí eu sempre digo, né? Se alguém... A sorte do povo é que eu não sou Jesus, né? Que ele não pensa como eu, né? Porque acho que ele apela, ele aceita tudo. Vai que na missa por obrigação a pessoa não se converte. Ele pensou como o senhor no do chicote lá no tempo, né? Então, é basicamente assim. Que você que está acompanhando a gente aqui até agora, estamos já chegando aos momentos finais aqui do episódio, você vai digitar aí, a palavra não poderia ser outra, né? Egueiro, o Pato falou aqui do grego, né? Então, como é que escreve, Juninho? Pesquisa aí no Google e acha aí. Egueiro, digita aí nos comentários para provar que você tá com a gente aqui durante todo o episódio, tá? Não se esqueça de curtir. Se você que não é inscrito ainda, teve muita gente que chegou, graças a Deus, nos últimos episódios, mas você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal e ativa aí o sino das notificações, porque toda semana a gente tem episódio novo, tem uns cortes, então para você ficar atento a cada vez que você receber o nosso conteúdo. E nosso clube de membros vem por aí, né, Guga? Estamos formatando, estamos organizando da melhor forma para que vocês estejam juntos conosco, nos apoiando, muito mais do que financeiramente, mas vivendo conosco essa aventura, essa jornada em busca dos tesouros da fé católica aqui no EcclesianCast. Já estamos chegando nos finalmente. Padre, queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para que as pessoas, né, pudessem viver uma Semana Santa de verdade em Cristo. O que é que o senhor poderia dizer para essas pessoas? Mensagem de fé e esperança para as pessoas. Eu diria assim, primeira coisa, disposta a mudar. Disposta à mudança de vida. Contempla a Semana Santa, entendendo, esqueça de que existem outras pessoas no mundo, de que um dia existiram outras pessoas no mundo, esqueçam de que existe mundo, e entenda que tudo foi por você, individualmente. Tudo aquilo, porque parece que quando diz assim, foi por todos, parece que a gente fica meio que anônimo no meio da multidão, porque nós temos aquele conceito de que somos rebanho, e num rebanho é difícil particularizar. Mas entenda que, considere que só existisse você no mundo, e perceba que tudo foi por você. Não vale mais do que a gente faz? Será que o que ele fez por mim não vale mais do que o que eu faço por ele? E a partir desse momento, dessa celebração, não acumule, como tantas outras Semanas Santas, não acumule Semanas Santas nos seus históricos de vida, mas que seja a Semana Santa da mudança, da transformação de vida. E após, chegando o Domingo Santo,
presumo que todos estão com o coração compungido, como diz lá no Atos dos Apóstolos, depois da pregação de Pedro, todos compungidos perguntaram o que devemos fazer. Aí esperamos que no domingo de Páscoa todos estejam com o coração penetrados, compungidos, ardorosos pelo desejo de amar a Cristo sobre todas as coisas, e que naquele dia você abrace a novidade de vida e não queiram voltar atrás para voltar a comer o próprio vômito, comer aquilo que você abriu mão, aquilo que você durante a Quaresma e Semana Santa se comprometeu em não fazer. Não volte mais ao que foi antes. E a cada ano renovar de maneira que possamos progredir. Para terminar, eu estou lendo agora as obras completas de São Francisco de Assis, e aí contada pelos próprios companheiros dele, inclusive uma parte foi São Boaventura, que não foi exatamente, era criança quando São Francisco, não era frade, mas ele conta também a sua história. Mas tem um dos frades que conviveram com São Francisco, ele dizia que ele entendia que quando nós estagnamos na nossa caminhada de conversão, significa dizer que nós paramos de amar. Achei tão interessante isso aqui. Porque Francisco, ele deu aquele impulso, porque é aquela fase inicial, abandonou família, abandonou riqueza, tudo mais, todo aquele impulso. Mas só que chega um momento que essas grandes obras, elas começam a... Não tem mais nessa, porque ele deu tudo. E tudo em tão pouco tempo. Chega um momento, se ele não tivesse cuidado, ele podia permanecer naquele estado em que alcançou, adquiriu aquilo ali e permanecer. E aí São Francisco dizia, se nós estagnamos, significa dizer que nós paramos de amar. Não é só voltar atrás, é estagnar. Por isso que São Paulo diz, não importa a que ponto chegamos, mas o que importa é prosseguirmos decididamente. Então, se chegamos à Semana Santa, ao domingo de Páscoa, com o coração repleto de desejo de uma vida nova, prossiga decididamente e perceba que no dia que você estagnar, que o seu amor arrefeceu. É isso aí. São Francisco dizia, né, padre? O amor não é amado, né? É, exato. Amava isso. Então, ame o amor, né? Nessa Semana Santa, se você não fez ainda, procure confissão. Muitas paróquias, certamente na sua cidade, aqui também em João Pessoa, onde a gente está, segunda-feira, terça, você ainda consegue se confessar antes da Semana Santa. E, diante de tudo aquilo que a gente partilhou, que o padre Desinilton trouxe pra gente, viva a Semana Santa de forma completa. O episódio vai ser já depois do domingo de Páscoa, mas parece ser domingo de Ramos, perdão. Você tem a vida do domingo de Ramos, passeio do Tríduo Pascal, quinta-feira, sexta-feira, sábado, a única celebração. E, junto com a igreja, gritar o aleluia no domingo, Jesus ressuscitou, né? Então, não fique de fora da Semana Santa. E como o padre Desinilton trouxe, que seja a Semana Santa da sua conversão de vida nova, não só mais uma, né? E seja uma progressão, como o senhor trouxe pra gente agora esse texto belíssimo de São Paulo, prosseguir decididamente. E aí, Gugu, como foi a experiência de estar aqui diante das câmeras hoje? Primeira vez a gente nunca esquece, né? Bom demais. Antes era só a voz. Agora foi a voz e a imagem, né? Áudio e vídeo aqui conosco, vídeo. né? Padre, mais uma vez a gente agradece demais a disponibilidade do senhor de estar aqui com a gente, né? É sempre uma aula, né? Padre Desinilton, nessa mentalidade, nessa postura generosa dele, né? De dividir o conhecimento com a gente. Nunca o medíocre, nunca o mínimo. Então sempre traz algo muito enriquecedor pra gente. Agradece demais, Padre. E fique sabendo que o senhor vai ser convidado depois para outros temas para a gente conversar aqui. Eu que agradeço o convite. Inclusive, o retiro meu terminava hoje como almoço. Então, eu não tinha me tocado que quando eu me comprometi com o segundo, quero mandar inclusive um abraço para ele, pegaria o sábado. Então, eu vim ontem à noite, exatamente porque eu tinha assumido esse compromisso. E para mim é uma graça muito grande, vou mandar um abraço para ele, mas também para Juninho, que na última vez que eu vim eu confundi, e Guga, né, Gustavo, que agradeço a vocês pelo convite e por essa conversa, esse bate-papo, né? Ajuda muito porque eu sou muito conversador, né? Tendo gente que provoca. A gente adora conversar. É bom demais. Com o senhor maravilhoso. Padre, antes da gente encerrar então, só lembrando aí da palavra egueiro, tá? Digita aí egueiro, para provar que você esteve conosco aqui. Pode, por favor, nos dar uma bênção para a gente viver, tanto a gente como quem está nos acompanhando bem, essa Semana Santa. Ó Deus de bondade, concedei a vossa bênção abundantemente a todos os vossos filhos, tanto os que estão aqui presentes nesse estúdio, mas também a todos aqueles que estão em casa, que estão acompanhando esta nossa conversa sobre a vida, o mistério da nossa salvação, fazer com que cada um possa, ao ser despertado pelo o amor imenso de Deus, que possam dispor-se a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Derrama sobre eles a sua bênção e a sua paz para serem fiéis. É o que vos pedimos.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso aí. Mais um episódio do Eclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. Que Deus abençoe e uma feliz e santa semana para todos. Até a próxima.